Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus. Deus colocou no meu coração uma palavra para trazer para todos vocês sobre as escolhas de Deus. Deus tem suas escolhas, que muitas das vezes nós não entendemos. Mas precisamos entender as regras de escolhas de Deus. Porque muitas das vezes, quando você quer ir, Deus fala, não vai. Fique em casa. E quando você não quer ir, Deus fala, vai. Não foi o que aconteceu com Moisés? Moisés fugiu do Egito e não tinha nenhum interesse em voltar no Egito, porque ele não saiu bem de lá. Quantos filhos saíram da casa dos pais e nunca mais voltaram? Quantos disseram, eu não ponho mais os pés aqui, depois de muitos anos voltaram e colocaram. Nós temos as nossas escolhas. E tem certas escolhas que nós devemos demorar em tomá-las. Deverá ser bem pensada. O que você me diz? Será que as escolhas de Deus são precipitadas? Deus não se precipita nas suas escolhas. Mas o que serve para Deus, talvez você diga não serve para mim, mas Ele é Deus. Nós somos humanos, falhos, fracos. Deus é todo-poderoso. Então, para dar início a esse assunto, vamos ler um versículo que está lá em Atos 9. Aliás, 2 versículos. Atos 9, versículo 15 e 16, que diz: Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Deus tinha escolhido Paulo. A igreja não sabia. A igreja só pedia a Deus para livrar eles daquele homem que perseguia ela. Quem sabe alguém da igreja já estava orando pela salvação de Paulo? Acho que sim, porque o Espírito de Deus logo move alguém para interceder pela salvação daquela pessoa que nos persegue. Muitas das vezes nós queremos ficar livre daquela pessoa que só nos faz mal, não é? Mas Deus deixou ali. Eu fico imaginando Jesus tendo que conviver com Judas Iscariote, mesmo sabendo que ele seria o traidor. E ele ficou ali, Jesus não mandou ele embora. Jesus conviveu com ele os 3 anos e meio ali. E era Judas que ia trair Jesus. Jesus o suportou. E quantas das vezes nós queremos que a pessoa vá embora, não é verdade? Mas Deus não quer que a pessoa vá embora. Deus quer que a pessoa fique. Porque Ele é Deus. As escolhas dele são acertadas, porque as escolhas deles visam uma coisa: glorificar o nome dele. Não é? Então Deus escolheu um homem que perseguia a igreja. E nós sabemos de muitos testemunhos que tem por aí, de traficante,
de homossexuais, de lésbicas, de matadores, de ladrões, homens rejeitados pela sociedade, que o Senhor o acolheu em seus braços e fez deles vaso de honra em sua casa. A igreja queria ficar livre de Paulo. Aleluia! Mas Deus decidiu abraçar Paulo. Então veja bem, quando nós estivermos ignorando alguém, querendo se livrar de alguém, quem sabe que Deus já o abraçou? Não é verdade? Bom, partindo deste assunto, eu queria falar sobre quando Deus não deixa você fazer o que você está achando que é certo. Às vezes você está olhando aquilo ali, está vendo que aquilo ali é certo, é correto, não vou fazer, e Deus não concorda com você, não é? Quando Deus tirou o povo dele do Egito, ele traçou o caminho mais difícil. Diz a palavra de Deus para que os filhos de Israel não voltassem para o Egito, não fosse tentado. Ele não levou o povo de Israel pelo caminho mais fácil, mas pelo caminho mais difícil, pelo caminho impossível para o homem. Como eles iam atravessar o Mar Vermelho? Não é verdade? Uma certa vez, um irmão arrumou um atrito comigo, sabe? E eu fiquei orando a respeito daquilo, porque nós tínhamos uma amizade. Então, um dia eu falei, Senhor, eu vou lá na casa dele para consertar isso. De repente, a minha visão abriu e eu vi aquele irmão num aperto dentro de casa. E o Espírito de Deus falou assim, não, você não vai, porque eu vou tratar com ele. E realmente Deus tratou com ele. Tá? Deus tratou com ele de uma forma que aquele clima entre eu e ele acabou, sem que eu precisasse falar com ele. E Deus, com o passar do tempo, Deus recolheu ele para a glória. Sabe? E desde aquele dia em diante eu comecei a meditar sobre isso. Quando muitas das vezes nós queremos uma coisa e Deus está querendo outra. E muitas das vezes nós achamos que aquilo que nós estamos querendo está certo. Nada diz que aquilo está errado, aquilo está muito certo. Mas quem é que sabe que se está certo ou está errado? Quem é que sabe? Só Deus. Às vezes a nossa escolha é tão certa aos nossos olhos que pode a mãe falar, o pai falar, todo mundo falar contra, mas aos seus olhos está certo. Não era para a gente ponderar e dizer, poxa, está todo mundo contra? Tem alguma coisa errada aí. Mas isso não significa que eles estão certos, porque não tem um ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus? O que você me diz? Será que a voz do povo é a voz de Deus? Claro que não. Deus não é democrático, Deus é teocrático, ele tem suas decisões, muito diferente da dos homens. Entende? Então, eu comecei a analisar essas coisas e muitas outras coisas aconteceram
comigo em que eu vi que eu queria tomar uma decisão e Deus disse, não faz isso. É certo? Uma certa vez, eu falei, Senhor, eu vou lá na casa daquela irmã, vou retratar com ela, porque eu tinha feito falado uma coisa assim meio áspera. E eu achei que eu estava certo em ir lá, pedir perdão àquela pessoa, porque eu falei de modo áspero. E eu comecei a orar. Quando foi um dia que eu estava decidido a ir lá, o Espírito de Deus falou assim, não vai. E aí eu analisei, por que não vai? Porque aquilo que eu fiz, sabe, que não tive o controle, fiz aquilo que eu fiz, que eu tratei aquela pessoa de maneira áspera. E o Espírito de Deus falou assim, não vai lá, porque eu ia lá pedir perdão à pessoa. E Deus falou que não vai e eu não fui. Passou-se os anos e aquilo foi como se não tivesse acontecido nada. Não é? Uma vez essa pessoa veio aqui, deu a paz do Senhor para mim, e eu já vi outras vezes, e está tudo bem. Talvez Deus estava falando alguma coisa com ela, tratando com ela a respeito daquela palavra áspera que eu dei. E ao mesmo tempo, Deus tratou comigo para que eu tomasse cuidado, para não tratar as pessoas de maneira rígida, assim, tão ignorante, tão áspera. Mas na verdade Deus não quis que eu fosse. E eu comecei a analisar o lado de Deus. Por que Deus não deixou eu ir retratar, acertar as coisas com esta pessoa? E eu pude entender que Deus também estava tratando com aquela pessoa, porque aquela pessoa devia me tratar de modo diferente. Porque ela me tratou de um modo que eu não gostei. Depois eu fiquei até com vergonha de mim mesmo. Por que eu fiz isso? Mas eu comecei a analisar quando Deus falou para mim não ir lá falar com ela. É uma coisa que eu comecei a analisar. Quantas das vezes nós achamos que estamos certos e estamos errados? E quantas das vezes nós achamos que estamos errados e estamos certos? É por isso que Deus nos deu o Espírito Santo para ser o nosso guia. Aleluia! Ele guiando você deixando Ele guiar a sua vida, você demonstrando dependência dEle, você vai temer certas decisões, ainda que seja simples, como tomar uma decisão de trabalhar em um certo lugar, ou esperar mais um pouco, não é? Que muitas das vezes nós achamos que é bom para nós, mas Deus é que sabe que é bom para nós. Não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Tem um texto também lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 1, versículo 27 e 28, que diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Você escolheria um homem louco? De maneira nenhuma. Um homem sem
com a mente fraca? De maneira nenhuma. Não é? Mas Deus escolhe porque Ele é Deus. Entende? Ele é Deus. Eu vi um testemunho de um irmão que este irmão, Deus permitiu que todo mundo falasse que ele estava louco. E internaram ele no hospício, e lá no hospício Deus usou ele para curar um monte de loucos. E aí expulsaram ele lá daquele lugar, porque disseram assim, a nossa clínica vai falir, porque está todo mundo recebendo alta com esse homem aqui. E descobriram que ele não era louco, coisa nenhuma. Ele era um servo de Deus e Deus permitiu aquela situação para colocar ele lá. Ó, aleluia. Olha como Deus faz. E diz mais, para confundir as sábias. Tá vendo? Nós podemos dizer que esse louco é o ignorante, que não sabe falar, que fala errado, que não conhece o português, ou seja lá qual for a língua dele, que não sabe se expressar bem. E aí ele diz o quê? Para confundir as sábias. Sabe? Tem gente que acha, porque fulano tem uma faculdade, um nível superior, né? Um advogado, um médico, um juiz, que esse está mais apto de fazer a obra de Deus. Mas pelo contrário, o Senhor Deus uma vez falou comigo que os sábios deste mundo não precisam de Deus, eles são sábios. Quem precisa de Deus é os ignorantes. É os analfabetos. Esses precisam de Deus, porque os sábios, eles são sábios. Então, se colocar eles na obra de Deus para fazer a obra de Deus, eles não vão pedir nada a Deus, porque eles sabem fazer tudo direitinho, eles são sábios. Sabe? Aleluia. E muitos querem esses. Não deixam Deus escolher. Aí a igreja segue numa direção do homem, não numa direção de Deus, porque o homem é sábio, sabe? Não digo que Deus não pode usar um desse, ele usa sim, doutores, ele usa, mas são homens sábios com a sabedoria de Deus, no temor do Senhor. É diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Que são essas fracas? Você diria que Moisés era fraco? Claro que fraco. Em relação ao Egito, ele era fraquíssimo. E Deus, através de Moisés, um homem fraco, ele guerreou contra Faraó, vamos dizer assim, né? E venceu a batalha. Aleluia! Para confundir as fortes. Entende? Deus vai e diz, Davi, você vai matar esse Golias aí, esse gigante aí. Quando os outros olharam, e falaram assim, esse cara vai morrer. Deus não escolheu. Saul era muito mais forte que Davi. Aliás, Davi nem forte era. Quem era forte era Golias, né? Mas Deus escolheu Davi, que era fraco, para vencer a batalha contra um forte. Quantas das vezes Israel fraco ganhou a batalha contra um reino forte? Não foi? E Deus escolheu as coisas vivas deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. As desprezíveis. Sabe? Aquelas pessoas que a sociedade já não quer mais. É essas que Deus escolhe. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vez, nós estávamos, já tinha começado o culto aqui, e de repente, entrou pela porta da igreja aqui, um desviado, de terno e gravata com
a Bíblia na mão. Eu falei, glória a Deus, ele voltou para a igreja. Ele foi, entrou, dobrou o joelho e ficou orando durante muitos minutos. E eu falei, louvado seja Deus. Veja bem como que é as coisas. Louvado seja Deus. Ele voltou para a igreja. Ele voltou. E eu falei com ele, abracei ele e disse que ia voltar. E nunca mais voltou. Passou um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Eu falei, Senhor, eu vou lá na casa dele fazer uma visita a eles. Pedi Deus, falou assim, você não vai. Passou uns dias, soubemos que ele tinha morrido. Tá vendo? Se foi Deus que recolheu, eu não sei. Se foi o diabo, eu não sei. Mas Deus deu chance para ele. Sabe? E Deus não me falou, nunca mais me falou mais nada sobre esta pessoa. Se que ele era viciado em drogas e ele estava com um problema muito sério de saúde e ele tinha que fazer uma cirurgia, ele não fez a cirurgia e morreu. Foi encontrado de bruços sobre a cama, num estado como se ele tivesse sentido muita dor antes de morrer. Foi o que eu soube. E Deus não me permitiu ir lá falar com ele. Mas Deus deu uma oportunidade para ele, Deus falou. E eu sei que Deus é poderoso para salvar numa situação dessa. Mas Deus não me falou nada. Só entendi que Deus disse assim para mim, deixa que eu resolva esse problema. Aleluia. Ele não vai durar muito tempo. Mas eu não sabia. Louvado seja o nome do Senhor. Então tem certas coisas que a gente se cala. É melhor a gente se calar para a gente não pecar. Não é verdade? Bom, em Romanos, capítulo 9, versículo 13, 14 e 15, diz: como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Neste caso de Jacó e Esaú, quem você escolheria? O certo é Esaú, não é? O pai escolheu Esaú. Esaú era o primogênito. Eles eram gêmeos, mas quem nasceu primeiro foi Esaú. Então Esaú tinha o direito da primogenitura. O pai morresse, ele que assumia toda a responsabilidade da família do lar. Não é? E diz a palavra de Deus que Jacó era mais caseiro, era um rapaz de casa, e Esaú era um homem de caça, um homem valente, um homem corajoso. Não era esse que Deus tinha que escolher? Deus não tinha que escolher esse? Aos nossos olhos, né, Deus tinha que escolher esse, mas Deus não escolheu esse, Deus escolheu Jacó. Sabe quando Deus manda Samuel ir na casa de Jessé, pai de Davi, ungir o rei, porque o rei estava lá? Samuel não sabia quem era. Samuel precisava ir lá para ver quem era. E Jessé foi e apresentou seus filhos. Jessé apresentou aqueles que ele considerava que seria um deles o rei de Israel. Mas Jessé estava enganado. Samuel não sabia o que dizer, ele precisava ouvir o que Deus ia falar com ele. Então foi passando, é esse, eis aí o rei de Israel,
E Deus falou para ele o quê? Não, não é esse. Passou todo mundo e não tem mais um. Ah, tem um que está lá no mato, lá tomando conta das ovelhas. Chama ele. Aleluia. Aí quando chegou Davi, de aspecto simples, um jovem. Aleluia. Deus foi e chamou a atenção de Samuel. Samuel, não julga a aparência do moço. Aleluia, porque Deus não vê o que o homem vê. Deus vê o coração. Entendeu? Então até Samuel se confundiu. E nós não podemos nos confundir. Um profeta não pode se confundir, mas quando o profeta ele tem uma certa experiência, ele fica calado. Né? Deus mostra o profeta um vale de ossos seco e diz o que para o profeta? Poderão esses ossos secos reviverem? O que o profeta falou? Tu sabes, Senhor. Tu sabes. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não se precipitou. Pode sim, Senhor. Não, não tem jeito não. Deus estava falando a respeito de Israel, que estava morto diante dele. Né? Talvez a teu ver, aquela pessoa não tem mais jeito para aquela pessoa, mas lembre-se que para Deus tudo é possível. E você vai dizer o quê? Senhor, tu sabes, Senhor. Tu sabes. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Uma certa vez, aqui na igreja, entrou um homem, mas a esposa dele já estava vindo. E ela disse que ele estava muito doente. Vou trazer meu marido aqui, mas não disse que tinha. E trouxe. E em um dado momento da reunião, o Espírito de Deus falou assim para mim: coloca a mão sobre o coração dele. E eu coloquei as mãos sobre o coração dele. E ele estava com problema cardíaco muito sério, não queria no hospital tratar. E Deus curou aquele homem. Tudo aquilo que estava sentindo desapareceu. E ficou ouvindo, ele ficou muito feliz, ele ficou vindo nos cultos, e ele vinha, a mulher dele vinha, ele vinha, e ficou muito tempo vindo aqui, mas a mulher dele depois saiu, porque deu ouvido outra pessoa, e a mulher dele saiu, e ele também desanimou e saiu. O que aconteceu? A mulher dele faleceu, e ele ficou só com a filha dele. Caso sério. Passou-se muito tempo. Eu vi aquele homem muito triste. Eu falei: Senhor, vou visitar ele. E o Espírito de Deus disse: você não vai visitar ele. E eu ainda insisti: mas Senhor, ele está muito... Não, você não vai visitar ele. E ele morreu. Aleluia. Deus não tem suas escolhas. Ele respeita suas escolhas. A lei dizia que Israel não deveria casar com estrangeiro, mas Sansão foi e casou. E Deus falou alguma coisa? Deus já tinha falado, porque quando Deus já falou com você, não precisa falar. Será que Deus precisa falar duas vezes? Ele falou uma é suficiente, porque Deus fala pouco e faz muito. Deus não precisa falar muito para fazer muito, não. Ele fala pouco e faz muito. Aleluia! E foi isso que aconteceu. Aquele homem morreu. E existe coisas que você não rejeita, mas Deus está rejeitando. Existe coisa que você diz assim: mas puxa, Deus não vai rejeitar fulano, mas Deus rejeita. Lembra da palavra lá de 1 Coríntios? As coisas vis, as que não são. É essa que Deus usa, escolhe para confundir as que são, as que se acham, não é?
Se fosse eu, fazia melhor. Não faz melhor coisa nenhuma, porque você não ia glorificar o nome de Jesus. Quando você diz que faz melhor, o teu nome que está sendo glorificado, o teu nome que está sendo exaltado, não é o de Deus. Nós temos que glorificar o nome de Jesus. Deus conhece o nosso coração. Bom, louvado seja o nome do Senhor. Uma certa vez, eu tive um problema sério com a pessoa, porque essa pessoa discutiu comigo, falou, e eu estava inocente na situação. E a esposa deste homem falou assim, vai embora, e eu vim embora. E o Espírito de Deus falou assim no meu coração, espere um mês, depois volte lá. Eu esperei um mês, voltei lá, e aquele homem estava em paz, ele falou assim, esquece aquilo que aconteceu, e eu continuei frequentando a casa dele. Tá vendo como é que Deus me deu a direção? Por isso que é importante a gente ter cuidado com os nossos julgamentos, porque muitas das vezes a gente está julgando errado, né? Mas eu sei de casos que teve pessoas que teve atrito com esta pessoa e nunca mais foi na casa desta pessoa, nunca mais conversou com esta pessoa, sendo um cristão. Ora, eu sendo um cristão não poderia agir dessa maneira, né? Um dia, por saber que alguém tinha algo contra mim, eu comecei a falar com Deus. Senhor, se o Senhor quiser, eu vou na casa dele, eu reconcilio com ele. Olha como que é as coisas. Deus fala de maneira diferente da maneira que ele quer. Eu fiquei orando muito sobre isso, não é? Senhor, eu não quero ter o culpado de que essa pessoa se desvia, essa pessoa por causa de, né? Foi uma coisa que aconteceu. E eu notei que essa pessoa não estava bem comigo. Eu soube até de pessoas que falaram comigo que ele pensou até em me agredir, porque Deus tinha mandado eu falar uma palavra para ele. Entende? Um dia eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu subia em cima de uma pedra muito alta, uma rocha. Subia lá em cima daquela rocha, levantava os braços para cima e falava, meu Deus, eu tenho alguma coisa contra alguém? Eu não tenho nada contra ninguém, Senhor. Meu coração está limpo, eu não tenho nada contra ninguém. Eu acordei com aquele sonho. Eu recebi uma resposta de Deus de que o meu coração estava limpo com aquela pessoa, que não precisava me preocupar com aquela pessoa. E depois eu encontrei com essa pessoa e nós conversamos e hoje está tudo bem. Aleluia! Então, eu estou usando essas ilustrações para te mostrar que nem tudo aquilo que nós achamos que está correto, para Deus está correto. Pode estar correto para você, mas para Deus não está correto. Louvado seja o nome do Senhor. Uma certa vez eu procurei um irmão e falei, vou falar com ele. Deus, fale com ele. Falei com ele, conversei. Irmãos, nós não podemos ficar assim, irmão, porque como é que nós vamos chegar no céu, irmão? Você com esse atrito aqui comigo, e a gente conversou e o Espírito de Deus falou assim, fale com ele só dessa vez, agora não fale mais. Não falei mais. E ele passa por mim e vira o rosto. Mas eu fiz a minha parte. Louvado seja o nome do Senhor. Não é? Uma certa vez eu cheguei para um irmão e falei, olha, o Espírito de Deus manda te dizer para você não casar com uma pessoa fora da igreja. Não se una a uma mulher que não seja crente. Entrou aqui, saiu aqui. Ele desviou, arrumou uma mulher que não era crente e hoje em dia as coisas não estão como Deus queria que estivesse, porque se ele esperasse mais um pouco, de uma certa vez,
Deus mandou dizer para um irmão, olha irmão, você está pedindo a Deus uma esposa. O Espírito de Deus me diz que ele está me mostrando aqui um sinal para você saber qual será a sua esposa. A sua esposa vai ser uma mulher de cor. Ela vai ser uma mulher de cor. Uma mulher negra. E ele começou a rir. E o que aconteceu? Ele foi e arrumou um problema com a jovem, né? Teve relações com a jovem antes de casar e casou com a jovem. E a jovem é branca. E ele tem problema com essa mulher até o dia de hoje. Porque ele não soube esperar a vontade de Deus. Tá vendo como é que é as coisas? Não é? Eu já contei também em um dos meus vídeos o testemunho que eu queria ir num seminário em sistema de internato lá no Paraná e Deus me disse que não. E eu temei, fiquei doente. Depois que eu falei, Senhor, eu não vou mais, Deus me curou. Aquilo que eu achava que era certo para mim, Deus falou, você está errado. Então, é sábio você esperar Deus falar. Vai, fica, espera, está quase na hora. É sábio, mas nós somos muito apressadinhos, né? Aquelas pessoas que são muito inteligentes, que são muito cultas, que têm nível superior, elas tomam a decisão da cabeça dela, porque acham que são sábias. Essas pessoas não têm direção do Espírito Santo para tomar uma decisão correta. Bom, lá em Juízes, no capítulo 6, Juízes capítulo 6, no versículo 15, olha o que diz. E ele lhe disse, ai, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Olha o que ele diz para Deus. Deus, olha, eu te escolhi e você vai dar vitória a Israel contra os medianitas. Quem era esse homem? Gideão. Gideão falou assim, não, eu sou o menor da casa do meu pai, a minha tribo é o menor, mas pequena, a minha família é pequena e eu sou o menor. Ele estava dizendo assim, Deus só errou, só escolhe, né? Falar que nem Moisés. Moisés disse, não, o senhor vai escolher Arão, eu não. Deus erra na sua escolha? Aleluia! Deus não erra na sua escolha. Deus tem uma escolha para você. Deus não vai errar na escolha dele. Saiba tu esperar pela vontade de Deus. Não se apresse. Aleluia! Se você está vendo esse vídeo e tendo como a resposta de Deus para você, eu digo para você, espere até que Deus fale com você. Seja fiel e Ele vai dirigir e orientar a sua vida. Não seja precipitado e Deus te abençoará.